É 2026. E a Hyundai acabou de fazer uma coisa que ninguém esperava. Lançou um carro elétrico por US$ 21.000. Enquanto a Tesla luta para baixar os preços do Model 3 e a BYD domina a China com o Chery, a gigante sul-coreana entrou no ringue com um adversário que pesa menos de 4 metros de comprimento. Mas tem uma arma que nenhum deles viu chegar. E se estás a ler isto, já chegaste tarde à festa. Há uma guerra a decorrer neste exato momento. E não é uma guerra com tanques ou mísseis. É uma guerra por aquilo que colocas na garagem todas as noites, por aquilo que decides pagar mensalmente para ires trabalhar, levares os teus filhos à escola, viveres a tua vida sem depender de gasolina. O mercado automóvel global está a passar por uma transformação que não se via desde os dias de Henry Ford. Em 1926, Ford percebeu que um cliente sem tempo não consome absolutamente nada. Ele construiu a linha de montagem para tornar o carro acessível a quem não tinha uma vida inteira para esperar por ele. Um século depois, a Hyundai percebeu outra coisa, que um cliente sem dinheiro também não consome. E encontrou uma solução que pode destruir o domínio de BYD, Tesla e Toyota num único golpe. A peça de xadrez chama-se Hyundai Inster. Em Portugal, o preço base começa nos €19.250 mais IVA, o que coloca o carro num patamar que, somando impostos e legalização, ronda os €24.900 pela versão de entrada. Globalmente, a Hyundai está a lançar este modelo por US$ 21.000, um número que, em termos reais, representa um terço do preço médio de um Tesla Model 3 no mercado norte-americano. E a pergunta que deves estar a fazer é simples: como é que isto é possível? Como é que uma marca com décadas de história em motores de combustão, uma marca que só recentemente decidiu apostar tudo em elétricos, conseguiu chegar a este preço sem parecer que está a vender-te um produto de segunda categoria? A resposta não está num único truque. Está numa combinação de fatores que a concorrência ocidental simplesmente ignorou durante anos. A Hyundai estudou o mercado chinês durante 5 anos antes de desenhar o Inster. Viu o sucesso avassalador do BYD Chery, que custa cerca de US$ 11.000 na China, e percebeu duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que o mercado ocidental não vai aceitar um carro chinês de US$ 11.000 sem desconfiança, sem barreiras tarifárias, sem resistência política. Segundo, que o mercado ocidental precisa, mesmo assim, de um carro pequeno e acessível, só que precisa de um carro de US$ 21.000 que não pareça um carro de US$ 21.000. E é exatamente isso que a Hyundai construiu. Mas não te deixes enganar pela aparência de mini SUV, pelas linhas quadradas, pelo design que lembra os pequenos crossovers urbanos que estão na moda. O Inster tem apenas 3,8 metros de comprimento. É mais pequeno que um Honda Jazz, mais curto que um Volkswagen Polo, quase do tamanho de um Fiat 500. E ainda assim, a Hyundai conseguiu colocar dentro dele tecnologia que rivaliza com carros que custam o dobro. Teto panorâmico de abrir com um toque. 2 ecrãs digitais de 10,25 polegadas, lado a lado, como se estivesses a conduzir um carro de uma categoria acima. Carregamento sem fios para o telemóvel. Base de carregamento USB em todos os bancos, incluindo os de trás. Um detalhe que muitos carros 2 vezes mais caros ainda não oferecem. Entrada NFC para usar o telemóvel como chave, sem precisar de tirar a carteira do bolso. Achas que isto não é suficiente para abalar a concorrência? Pensa na seguinte pergunta: quantas vezes já olhaste para o preço de um elétrico e pensaste, é o dobro do que estou disposto a pagar? O Hyundai Inster é a resposta direta a essa frustração. E a Hyundai está a contar com a tua indecisão, com a tua hesitação em frente ao preço de um Model 3 ou de um ID.3, para vencer esta guerra. 327 quilômetros. 360 quilômetros. $20.000. 3 números que a concorrência não quer que vejas juntos, lado a lado, na mesma frase. Um carro elétrico com autonomia para atravessar Portugal de norte a sul, por menos de €25.000. Enquanto a Tesla cobra o dobro pelo Model 3 e a BYD ainda não conseguiu lançar o Chery na Europa com estes números exatos de equipamento, a Hyundai entrou no mercado com uma calculadora na mão e um plano estudado ao milímetro. E os resultados são devastadores. Vamos aos números exatos, porque são eles que vão decidir esta guerra.
O Hyundai Stair Standard Range tem uma bateria de 42 kWh que oferece 327 km de autonomia no ciclo WLTP. A versão Extended Range sobe para 49 kWh e entrega 360 km. Compara isto com o BYD Dolphin, que custa cerca de 30 mil euros na Europa e tem uma autonomia de 340 km. Estás a pagar menos 5 mil euros pelo Stair e a perder apenas 20 km de autonomia. Não é uma perda. É uma troca inteligente. O tipo de matemática que qualquer pessoa que já fez as contas ao final do mês entende de imediato. A aceleração do 0 aos 100 km por hora faz-se em 10,6 segundos na versão Extended Range, e a velocidade máxima é de 150 km por hora. Não vais ganhar corridas de arranque com isto, mas também não vais pagar 50 mil euros para andar na cidade, ficar preso no trânsito, ou estacionar num lugar apertado no centro de Lisboa. O Stair foi desenhado para quem precisa de um carro, não para quem quer um troféu para exibir aos vizinhos. O carregamento rápido é outra arma que a Hyundai escondeu bem debaixo do capô. Em condições ótimas, o Stair carrega dos 10% aos 80% em aproximadamente 30 minutos. A potência máxima de carregamento DC atinge os 120 kW nas versões mais recentes, o que coloca este pequeno elétrico ao nível de carros que custam o triplo do seu preço. O que é que estes números significam para ti? Na prática, sem tecnicismos, significam que podes carregar o carro enquanto tomas um café, percorrer 360 km com uma única carga e chegar ao destino sem aquela ansiedade constante de olhar para o indicador de bateria. A autonomia do Stair é maior do que a distância entre Lisboa e o Porto, e custa menos do que um Dacia Spring com muito menos equipamento a bordo. A Hyundai não está a tentar vencer a Tesla na tecnologia de ponta, nos sensores, na condução autônoma. Está a tentar vencer onde a Tesla simplesmente não consegue competir, no preço final que sai da carteira do consumidor comum. Enquanto Elon Musk promete um carro de 25 mil dólares há mais de 5 anos, e ainda não o entregou ao mercado, a Hyundai acabou de lançar um carro de 21 mil dólares em 3 continentes diferentes, ao mesmo tempo, sem grande alarido. A diferença é simples, a Tesla fala, a Hyundai entrega. E o que a Hyundai entregou é mais assustador para a concorrência do que parece à primeira vista. Em fevereiro de 2026, o Hyundai Stair já era o carro elétrico mais vendido na Alemanha na categoria abaixo dos 25 mil euros. Não é apenas um dos mais vendidos. É o mais vendido, ponto final. E a Alemanha não é um mercado qualquer. Não é um teste menor. É a casa da Volkswagen, da BMW, da Mercedes, o coração industrial e emocional da indústria automóvel europeia. Vencer ali não é um acaso de marketing. É uma declaração de guerra. O Stair venceu o prêmio Golden Steering Wheel da Autobahn para o melhor carro abaixo dos 25 mil euros, um dos reconhecimentos mais respeitados na Alemanha. Venceu também o prêmio Old Urban Car de 2025, embora tenha perdido para o BYD Seagull nessa categoria específica, o que só mostra o quão acirrada está esta disputa entre os dois pequenos gigantes. E venceu ainda o prêmio Old Electric Vehicle do mesmo ano, uma categoria mais ampla e mais disputada. Mas há um número que a Hyundai não está a publicitar nos anúncios de televisão. Em julho de 2025, foram registrados 1.130 Stair apenas na Alemanha. Nos primeiros 7 meses de 2025, o total chegou a 6.300 unidades. Para um carro que custa um terço do preço de um Tesla Model 3, estes números são devastadores para quem está a olhar de fora e a tentar entender por onde vai o mercado nos próximos anos. E a pergunta que deves estar a fazer, chegado a este ponto, é: por que é que a Hyundai está a ganhar esta guerra específica, contra rivais tão maiores e tão mais conhecidos? A resposta está num detalhe que quase ninguém está a discutir nas comparações superficiais. O Stair não é apenas barato. É inteligentemente barato. A Hyundai copiou a estratégia da BYD, mas melhorou-a a seu favor. Enquanto o BYD Seagull, conhecido na Europa como Dolphin Surf, custa cerca de 18.990 euros na Itália, a Hyundai Stair custa 24.900 euros na mesma versão de entrada. À primeira vista, a BYD parece claramente mais barata,
e qualquer comparador de preços online colocaria o carro chinês em vantagem imediata. Mas a Hyundai não está a competir no preço base isolado. Está a competir naquilo que realmente entregas pelo preço que pagas. O Inster tem dois ecrãs de 10,25 polegadas, integrados, bem acabados. A BYD Dolphin Surf tem um ecrã de 10,1 polegadas que roda. Um truque visualmente interessante, mas que não compensa o nível de acabamento geral do interior. O Inster tem bancos traseiros que deslizam e reclinam, o que significa que podes transformar um carro de apenas 3,8 metros num carro com 351 litros de mala, ou num carro com muito mais espaço para as pernas dos passageiros de trás, conforme a tua necessidade naquele dia específico. A BYD, na sua versão europeia, não tem essa flexibilidade. Se ainda não estás a perceber o que isto significa para o futuro do mercado, deixa-me ser direto. É abril de 2025. Estás no Salão Automóvel de Nova York. Uma multidão rodeia o stand da BYD, onde o Seagull acabou de ser coroado Old Urban Car of the Year, entre flashes de câmara e aplausos. Do outro lado do corredor, a Hyundai observa em silêncio, sem grandes discursos. O Inster perdeu esse título específico para o rival chinês, mas ganhou outro, poucos minutos depois, o Old Electric Vehicle 2025, à frente do Kia V3 e nada menos que do Porsche Macan. Numa única noite, duas histórias completamente opostas se desenrolaram no mesmo salão. E quem estava presente assistiu ao momento exato em que a guerra começou a mudar de direção, mesmo sem perceber de imediato. O que aconteceu em Nova York é o espelho de uma batalha global que continua a decorrer neste preciso momento. De um lado, a BYD, a fabricante chinesa que vendeu mais elétricos que a Tesla em 2024 e que transformou o Seagull no carro mais vendido do seu próprio país. Do outro, a Hyundai, a sul-coreana que aprendeu com os erros de todos os outros fabricantes e construiu um carro que pode ser a resposta europeia ao tsunami chinês que ameaça engolir o continente. O Seagull, conhecido na Europa como Dolphin Surf, custa cerca de 18.675 libras no Reino Unido. O Inster custa 24.900 euros. À primeira vista, mais uma vez, a BYD parece mais barata. Mas aqui está o detalhe que muda completamente a equação. O Seagull que chega à Europa não é exatamente o mesmo carro que conquistou a China. A BYD aumentou o preço em quase 100% em relação ao mercado doméstico, para cobrir impostos e tarifas de importação. E mesmo assim, com esse aumento todo, o carro europeu não tem sistema V2L, ou seja, não podes ligar um frigorífico, uma ferramenta elétrica, ou qualquer aparelho externo diretamente à bateria do carro. Não tem heat pump de série, o que significa que perde autonomia real nos meses frios de inverno, exatamente quando mais precisas dela. O ecrã central é de apenas 10,1 polegadas e o quadro de instrumentos tem só 7 polegadas. O banco traseiro não é rebatível em 50-50. É uma peça única, rígida, sem qualquer flexibilidade para o dia a dia de quem precisa hora de espaço para passageiros, hora de espaço para bagagem. A Hyundai, em contraste direto, decidiu não competir apenas no preço base mais baixo possível. Competiu naquilo que efetivamente entregas ao consumidor pelo preço pedido. Dobro dos ecrãs. Heat pump de série, sem custo extra. O V12 é tanto interior como exterior. Bancos traseiros deslizantes e reclináveis. E uma autonomia de até 360 km na versão long range com jantes de 15 polegadas, ou 370 km, dependendo da configuração exata de especificações escolhida. Pensa no teu próprio trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta, nos teus colegas, na tua família. Pergunta a ti mesmo: quanto tempo falta para esta guerra de preços e de tecnologia chegar até ti, até a tua próxima decisão de compra? Porque já está mais perto do que imaginas, e as marcas que ainda não perceberam isto vão pagar caro por essa distração. E há um número que a BYD não quer que vejas destacado nas comparações. O Seagull acelera do 0 aos 100 km por hora em 13 segundos. O Inster faz o mesmo percurso em 10,6 segundos. Não é apenas uma diferença de performance bruta, de números numa ficha técnica. É uma diferença de filosofia de engenharia.
Um carro foi desenhado para ser o mais barato possível a qualquer custo. O outro foi desenhado para ser bom primeiro e barato depois, quase como consequência, não como objetivo único. O Inster é um daqueles carros que compras com o coração em vez da cabeça. Foi assim que um crítico da Cars Guide descreveu o pequeno elétrico da Hyundai. E tem toda a razão nessa observação. Porque se usares apenas a cabeça, olhas para o preço de $39.000 australianos, comparas com o BYD Dolphin Surf por menos de 30 mil, e dizes de imediato, não faz sentido nenhum pagar mais. Mas o coração vê aquilo que a cabeça sozinha não consegue medir numa folha de cálculo. E o que o coração vê, aparentemente, é um carro que já vendeu 16.594 unidades só na Europa nos primeiros 6 meses de 2026. Um carro que ajudou a Hyundai e a Kia, juntas, a venderem 131.032 elétricos no continente, um aumento de 41,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Um carro que está a caminho de ajudar o grupo a ultrapassar as 200.000 unidades vendidas em 2026, pela primeira vez na sua história. Estes números não mentem, por mais que se tente encontrar outra explicação para eles. O Inster está a ganhar, mês após mês, mercado após mercado. Mas há um detalhe que a Hyundai não coloca em destaque nos seus comunicados de imprensa. Um detalhe que pode ser a única coisa que impede o Inster de destruir por completo a concorrência mais próxima. O Inster tem, sim, um problema de preço. Na Austrália, custa $39.000. No Reino Unido, começa nas 20.655 libras esterlinas, já com o desconto aplicado pela própria Hyundai. E a BYD Dolphin Surf, o CAGU europeu, custa apenas 18.675 libras esterlinas na versão Active de entrada. A diferença é real, não é um exagero de marketing da concorrência. A Hyundai está, de facto, a pedir mais dinheiro por um carro fisicamente mais pequeno. E ainda assim, mês após mês, as pessoas continuam a comprar o Inster em maior número. Por quê, afinal? Porque o Inster entrega coisas que o Dolphin Surf simplesmente não entrega, por muito que o preço de tabela pareça mais convidativo à primeira vista. O ecrã de 10,25 polegadas é maior que os 10,1 do BYD. O banco traseiro desliza e reclina, uma flexibilidade que o carro chinês não oferece na sua configuração europeia. A mala com os bancos rebatidos chega aos 1.059 litros, contra os 1.037 litros do BYD. E o Inster tem um heat pump de série, algo que o BYD só disponibiliza nas versões mais caras da sua gama. A Hyundai ganha, portanto, no detalhe. E é precisamente o detalhe que separa um carro que se compra apenas com a cabeça, seguindo a folha de cálculo até ao último cêntimo, de um carro que se compra também com o coração, porque entrega mais conforto, mais tecnologia e mais praticidade no dia a dia do que o preço de partida deixa adivinhar. Enquanto Tesla, BYD e todos os outros continuam a discutir quem baixa mais o preço, a Hyundai já percebeu que a verdadeira guerra não se ganha só na etiqueta. Ganhasse em quem consegue fazer o cliente sentir que está a levar mais carro do que aquilo que pagou.